aprender a fazer um olho básico aí pra você usar nessas festas de fim de ano. Hoje eu vou usar com vocês essa paleta da Ludurana, é a paleta Luxo. Eu sempre uso, né? Vocês sabem. E a gente vai usar tons neutros, é uma cor que é bem mais fácil de combinar, tá? Por isso eu vou fazer em tons de marrom. Pra começar essa maquiagem, a gente vai fazer uma preparação da pálpebra. O que que é isso? É a gente fazer com que a pálpebra vire uma tela em branco, pra gente poder trabalhar em cima dela, tá? Então eu vou usar aqui o corretivo da Ruby Rose. Esse aqui é a cor castanha 20. E eu vou aplicar aqui, ó, na minha pálpebra, pra corrigir e tirar qualquer tonalidade que tiver. Então eu venho aplicando, ó, e eu tô espalhando com o dedo mesmo, tá? Eu quero que seja uma coisa bem facinho pra vocês fazerem aí. Não precisa ficar pensando, ai, que pincel que eu vou usar, ou a esponjinha que eu vou usar, não. Pode usar com o dedo mesmo, tá? Prontinho. Se você tiver uma esponjinha, pode usar. Mas se você não tiver, você pode fazer igual eu aqui, apliquei só com o dedo mesmo pra poder espalhar e tirar a marcação, tá bom? Venho então com a sombra mais clarinha aqui da paleta, um marrom mais clarinho, né? Tô usando um pincelzinho grande, tá? É um pincelzinho de esfumar, ele é grandinho assim. E aí eu vou aplicar aqui no cantinho externo, ó. Ele é uma sombrinha mais clara, mas ele tem bastante pigmentação. Então você vem aqui, ó. Eu já tô com a pele pronta, tá? Tem vídeo da preparação dessa pele aqui no canal. Então depois você dá uma olhadinha lá. E aí, ó, eu vou primeiro depositando e depois eu vou varrendo. Essa que é a minha técnica aí de como você vai fazer o seu esfumado, tá? Então você primeiro deposita aonde você quer que tenha mais carga de produto e depois você vai varrendo. Varre as bordinhas, varre pra dentro ou varre pra fora também, se você quiser um esfumado um pouco mais alongado, você pode trazer aqui pra fora, tá? E essa sombra é super fácil de esfumar, então não tem muito segredo. Aplica, traz um pouquinho pra dentro e um pouquinho pra fora. Desse lado também, tá? Sempre lembrando de tirar qualquer marcação que tiver antes de aplicar a sombra com o dedinho e aplica aqui primeiro, depositando. E eu tô depositando aqui em diagonal, tá? Eu tô depositando aqui, ó, em direção à minha sobrancelha e ao meio do meu olho. E aí depois eu venho esfumando, varrendo essa sombra com a mão bem levinha, pra ela poder dar esse degradê nas cores, tá? Eu aplico e esfumo. Ó, essa primeira sombra é uma sombra de transição, então ela é uma sombrinha bem clarinha, uma sombra bem mais básica para poder fazer a transição das outras cores que são mais fortes, tá? Ainda venho com essa proposta de marrom, mas agora eu vou usar um pincelzinho um pouco menor. Esse aqui é o da Macrylan, é o WB500, e eu venho com um tom de marrom um pouco mais escuro. Eu vou usar esse aqui, ó, ele não chega a ser tão escuro quanto esse, é esse aqui. E ao invés de esfumar levando ele muito pra fora ou muito pra dentro, eu vou concentrar ele um pouquinho mais aqui no finalzinho, ó. No finalzinho, na pálpebra móvel. E vou, ó, esfumando ele pro meio do meu olho, pro meio da pálpebra, né? Posso subir um pouquinho, porque como eu sempre falo, a minha pálpebra ela é um pouquinho caidinha, então se eu não subir um pouco, quando eu abro o olho, some tudo. Então o ideal é subir um pouquinho ali, só pra dar um sustinho ali naquele esfumado, tá? Ó. Do outro lado também. Aqui. No meio da pálpebra pra fora, tá? E olha que degradê bonito, né? Ele fica com uma cor bem bonita, não fica com aquele aspecto marcado, sabe? Então ele fica bem esfumadinho. E isso acontece porque você deposita o produto onde você quer que fique mais
concentrado, então eu depositei aqui onde eu queria que ficasse mais concentrado. E aí com a mão bem levinha eu vou arrastando, né, um pouquinho a sombra ali, varrendo para os lugares onde eu quero que fique um pouquinho mais suave, né? É muito importante você ter essa leveza na sua mão na hora que você for fazer, tá? Uma coisa que ajuda muito é pegar na pontinha do pincel assim, ó. Então você pega, quanto mais na pontinha do pincel você pegar, mais levinha vai ficar a sua mão, tá? Eu vou usar um tom bem clarinho que tem aqui nessa paleta da Ruby Rose, ó. Mas você pode usar um pó compacto também, tá? E aí eu venho com outro pincelzinho, aí tem que ser um pincelzinho de depositar, que ele é mais chatinho, ó, assim. Esse é um pincelzinho de depositar. Então você pega aqui uma quantidade de produto e vem do início do olho aqui, ó, trazendo pra onde a gente fez aquele esfumado com o marrom. Como a gente trouxe essa sombra, a marrom, até aqui em cima, se você aplicar só nessa parte aqui, aqui vai ficar um buraco. Então não vai ficar selada essa parte que a gente aplicou o corretivo, né? E não vai dar um acabamento bonito. Então por isso que a gente sempre tem, se você levou a sombra um pouquinho mais aqui acima, você tem que trazer a sombra mais clarinha também um pouquinho mais acima, tá? E aí agora eu venho com o pincel sujinho, né? Não peguei mais produto, é só com aquele restinho de produto que tinha. E eu vou fazer a transição aqui, ó, entre as duas cores, levando um pouquinho do marrom para esse tom mais claro e trazendo um pouquinho do claro para esse marrom, criando o esfumado perfeito. E aí você pode usar a maquiagem assim, ou você pode também colocar um pouquinho de brilho, né? Se você gosta de uma maquiagem um pouco mais iluminada, você pode usar uma sombra ou um glitter, um pigmento, para poder dar uma luminosidade na sua maquiagem. Eu tenho aqui, ó, nessa mesma paletinha da Ruby Rose, tem aqui essa cor de dourado, que também é bem legal pra gente usar nessa maquiagem. Então eu vou aplicar um pouquinho desse tom de dourado aqui no início, onde a gente aplicou a sombra mais clara, tá? E eu vou aplicar com o dedo mesmo, porque essas sombras, elas têm um pigmento, elas pigmentam mais quando a gente aplica com o dedo, tá? Então eu vou pegar aqui um pouquinho na paleta e venho aqui, ó. E olha como traz o brilho, né? E aí a gente leva até onde a gente quer que fique. Aqui. Agora a gente vem com aquele pincel de novo pra gente poder fazer o esfumado, né? Não é porque a gente aplicou um brilho em cima que a gente vai esquecer de esfumar. Então vamos esfumar de novo. Mas se você não quiser esse brilho, é opcional, tá? Agora a gente vai fazer uma marcação na raiz dos cílios, usando... Pode ser um delineador, você pode usar um delineador, ou você pode também... Se você não é muito boa com delineado, vou te dar uma dica. Você pode usar uma sombra preta e fazer só a marcaçãozinha na raiz dos cílios. Eu vou pegar aqui uma sombra dessa paleta aqui mesmo, ó, da Ludurana mesmo, a sombra preta. E vou só marcar a raiz dos cílios com um pincelzinho bem fininho, ó. Pincelzinho lápis, tá? Tira o excesso, lembrando que a nossa pele tá pronta, então pra não ficar caindo muito vestígio de sombra, tá? Sempre tiro o excesso. E aí eu venho aqui, ó. Eu não vou puxar o meu olho, tá? Eu vou só apoiar a mão aqui, ó. Ó, bem rente à raiz dos cílios, tá? E desse lado também. Então, ó, segura aqui. Ó, fiz uma manchinha ali, mas depois eu conserto. A pessoa tá toda atrapalhada. Eu tô com fome, gente, porque é hora de almoço, sabe? Eu não comi ainda. Aí depois do vídeo eu como. Aí eu fico toda estabanada quando eu tô com fome. Ah, não precisa ser perfeito não, tá? Só dar uma marcadinha aqui na raiz do cílio.
tá? Não tá nada muito perfeito, tá? Essa manchinha que eu fiz aqui, primeira coisa que eu vou fazer é tentar tirar o excesso, tirar o máximo que eu puder com o pincelzinho que eu usei o marrom, tá? Então, o máximo que eu conseguir tirar aqui, ó, usando o pincel, eu tiro. Posso vir com o dedo também, porque o dedo é a melhor borracha que existe na face da terra. E aí agora eu pego um pouquinho daquele outro marrom, que é o marrom mais escurinho, e só passo por cima. Coloquei um pouquinho mais de carga aqui, aí eu tenho que voltar lá no outro e colocar também, tá? Tudo que eu fiz num olho, eu tenho que fazer no outro também. Não ficar desproporcional. Um outro pincelzinho, ó. E vou aqui, ó, esfumar esse preto. Viu? Agora, você pode aplicar o cílio postiço ou aplicar máscara de cílios, né? Eu vou aplicar um Curvex primeiro, tá? Esse meu Curvex já tá bem velhinho. Vou aplicar ele primeiro e depois eu venho com a máscara de cílio, tá? E agora eu venho com a máscara de cílio. Se você optar a ficar só com a máscara de cílio, então capricha bem nas camadas, tá? Pra poder deixar o seu cílio ainda mais evidente, tá? Agora eu vou vir com um pincelzinho menorzinho, com uma sombra mais escura, com essa aqui, ó, marronzinho mais escura, e vou aqui marcar rente à raiz dos meus cílios inferiores. Venho com outro pincelzinho, com aquele pincelzinho que a gente usou pra esfumar em cima, e a gente vai esfumar aqui embaixo, ó. Prontinho, o olho é esse, agora é só a gente escolher um batom e fazer a aplicação, tá? Se você quiser colar um cílio postiço, vai ter vídeo aqui no canal também ensinando passo a passo de como colar cílio postiço. Então agora eu vou escolher o batom que eu vou usar, eu acho que eu vou passar um vermelhão, mas pensando assim num clima mais natalino, né? O batom que eu escolhi pra essa maquiagem é esse Ruby Line da marca Fashion, batom líquido, bem velhinho já esse, faz tempo que eu tenho. E eu vou aplicar ele, e eu vou aplicar com pincel, porque é um batom que normalmente eu uso em atendimento, então eu não gosto de aplicar direto na boca, não. Vou aplicar um pouco na minha plaquinha aqui, biosegurança, né, gente? A gente vê por aqui. Aplico aqui na plaquinha primeiro, tiro, ó. Vou tirando, aplicando na plaquinha. E aí da plaquinha eu pego do pincel e vou fazendo o contorno aqui. E a aplicação do batom, eu sempre faço esse xizinho antes de começar o contorno, né? Pra poder marcar bem meu arco do cupido ali. E depois eu vou preenchendo. Vou fazendo todo o contorno dos meus lábios primeiro e depois eu só vou preenchendo com o batom. Assim fica bem mais fácil pra mim, pra poder demarcar onde eu quero que o batom fique. Depois só vou dando alguns retoques. E a maquiagem de hoje ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e deixa aqui nos comentários algumas sugestões aí de vídeo que você gostaria de ver por aqui, tá bom? Fiquem com Deus, beijos e até a próxima. Tchau!